Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marilene Araújo, bem-vindo ao canal. Hoje temos um testemunho muito forte da Rita Chiari. Eu a conheci no momento em que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E realmente Deus mudou sua vida, como ela mesma disse. E ao final, a Rita vai fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida. Amém? Olá, meu nome é Rita, eu vim aqui dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu passei por dois períodos muito difíceis na minha vida, um com a presença de Deus e outro sem a presença de Deus, momentos muito próximos, muito parecidos, porque dá pra gente ter uma noção, né, do que é andar com Deus e andar sem a presença dele. Eu fiquei diabética aos 15 anos e em 2006 foi necessário que eu fizesse um transplante renal. Tive insuficiência renal, foi feito um transplante. Em 2009, quando a minha mãe faleceu, eu entrei numa depressão muito profunda e essa depressão me gerou várias coisas, entre elas eu acabei perdendo meu rim, né? Entrei também num processo de desnutrição severa. Eu comecei passando às vezes uma semana, 3 dias internadas, voltava, ficava um mês em casa. E até que essa ordem se inverte, eu passava um mês internada, 3 dias em casa, um mês e meio internada, 3 dias em casa. Foi um período realmente muito difícil, onde por muitas vezes duvidaram que eu fosse dar conta de passar, porque eu não estava conseguindo colocar nada, tive que fazer uma alimentação parenteral para me poder equilibrar e conseguir melhorar. E quando foi em dezembro de 2012, eu fui para São Paulo tentar um novo transplante renal, porque eu tinha uma prioridade em função de eu ter um transplante pancreático e poder perdê-lo. 1º de janeiro de 2013, eu fui internada no hospital, eu estava aguardando em São Paulo a chegada de um rim. E em 1º de janeiro de 2013, eu cheguei no hospital num estado muito grave. Eu estava com 4 de hemoglobina, água no pulmão, água no coração e pneumonia. Eles me detectaram e iriam me levar para o CTI, e nesse dia eu achei que realmente eu não fosse mais escapar. Eu lembro que eu conversei com meu marido, despedindo dele, pedindo que ele olhasse meu filho tinha 8 anos, ele estava na porta da recepção do hospital, porque eu estava em São Paulo, eu não conhecia ninguém, e ele estava lá então sozinho, enquanto meu marido estava comigo. Fui internado no hospital, o caso era muito grave, as pessoas estavam com muita atenção, mas eu sei que como Deus tem propósito para todas as coisas, eu saí, com 4 dias eu estava saindo do CTI e voltando para o quarto. E logo depois, no dia 7 de janeiro de 2013, eu fiz meu segundo transplante. E foi a confusão total, tudo que podia dar errado nesse segundo transplante deu. Eu tive uma rejeição imediata do rim, foram fazer uma biópsia renal e acabou que eu tive um sangramento durante a biópsia. Depois eu tive uma infecção urinária, depois eu peguei o citomegalovírus. Então eu entrei no hospital andando, depois de 40 dias eu saí do hospital em cadeira de roda, muito inchada. Esse momento foi a época que eu não tinha Deus, eu não conhecia um Deus vivo, um Deus que se move como eu conheço hoje, né? Um Deus que tem promessas, um Deus que tem uma palavra que é viva e eficaz. Então voltei para Belo Horizonte, eu estava muito inchada e eu tive que começar a diálise. E eu sempre tinha, quando minha mãe era viva, eu falava com ela que cada dia que eu fizesse uma diálise seria um dia a menos na minha vida. E eu lembro que na época ela falava comigo, minha filha, não pensa assim, que você vai ter um carro que vai te levar, vai te buscar, você vai chegar em casa, você tem um alimento, você tem uma cama que você possa deitar. E eu muitas vezes fiquei muito brava com ela por uma falta de entendimento realmente de todas as coisas. E até que eu passei a fazer diálise, eu vi que aquilo que ela estava me falando era muito certo, e a tudo dai graças, né? A palavra de Deus fala, a tudo dai graças. E o Senhor nos sustenta em todas as coisas, porque na realidade acabou que a diálise foi um tempo para mim, que apesar de tudo muito bom, porque eu consegui desinchar, eu consegui sair da cadeira de roda e voltar a andar, onde eu conheci muitas pessoas, né? Onde nesse processo eu vim conhecer um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus de milagres, promessas. E nesse processo foi quando eu estava na diálise, meu marido pediu que eu parasse de trabalhar,
porque eu precisava cuidar da minha saúde. Então, um dia eu estava andando na rua, antes disso eu tinha uma prima que sempre me chamava para ir na célula, para ouvir a palavra de Deus. E eu sempre falava, gente, que povo que não tem nada para fazer. Essa mulherada é muito à toa. Até que isso aconteceu, e a palavra também fala, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E um dia eu estava andando na rua, eu ainda tento pensar o que eu estava fazendo nesse caminho, que não era um caminho que eu fazia. E o sinal fechou exatamente em frente ao prédio dessa minha prima, num dia de célula, na hora da célula. Quando o sinal fechou, eu olhei para o prédio dela e falei, gente, hoje é dia de célula, vou lá. E nessa primeira célula que eu fui, quando eu cheguei, ela até estranhou, porque o convite era intenso e eu nunca aceitei. Ela falou, você aqui? Eu falei, você não me convidou? Estou aqui. Aí, nesse primeiro dia, houve um testemunho de uma pessoa contando um período que ela passou no CTI, o que Deus fez com ele, e aquilo me deixou encantada, meu coração se encheu, eu falei, Deus, eu quero viver isso, eu quero ter uma experiência dessa. E aí começaram a falar sobre a palavra, depois do testemunho dela, e aquilo me deixou encantada, né? Eu falei, gente, eu quero conhecer isso, eu não conheço nada disso, eu quero entender dessa forma, eu quero viver o que elas estão falando que estão vivendo. Mas logo depois essa minha prima mudou para Bahia e falou que a célula iria voltar para casa de uma pessoa que eu não conhecia. E eu falei, eu não vou, porque eu sou muito tímida e para mim era muito difícil. E nesse momento Deus é tão precioso, minucioso nas coisas que Ele faz, que essa pessoa é um anjo enviado, ela foi na minha casa me convidar para ir na célula dela. Como ela foi na minha casa, eu falei, não, eu vou uma vez, porque eu não posso ser sem educação a esse ponto com essa pessoa, eu vou lá, né? Mas aí tá uma vez, tá bom. E dessa uma vez eu não saí mais. Porque ela foi, a Bel, ela chama Isabel, então a Bel foi uma pessoa que me acolheu, me trouxe um amor verdadeiro de Cristo, né, nesse acolhimento. Ela foi caminhando comigo, as coisas que eu não conhecia, as coisas que eu não entendia, ela tinha toda a paciência em me explicar, me chamou um outro dia para poder conhecer a palavra, e ia falando comigo, marca, anota suas dúvidas, que a gente vai caminhando. Ela fez um verdadeiro discipulado comigo mesmo, assim, de me trazer junto para me poder entender aquilo que ainda eu não conhecia, que ainda era desconhecido, né? E eu falo, foi um tempo que me sustentou muito, porque eu precisava, no final eu falei, gente, eu preciso ir nessa célula toda terça-feira, porque eu sinto que eu sou recarregada, abastecida para passar a semana na diálise. Isso antes de começar a ir aos cultos, né? E aí, nesse processo, durante esse período, foi um período muito difícil, onde eu perdia muito, eles tentaram fazer fístula, não foi possível, minhas artérias e veias são muito finas, muito fracas, então foram fazendo catéter, meu catéter não durava o tempo esperado, até que um dia fizeram um catéter em mim, e ele foi implantado de forma errada, mas eu volto a falar, acho que Deus tem propósito para as coisas. Então, eu lembro que nesse catéter, porque eles queriam colocar na virilha, eu não queria que colocasse, porque a colocação do catéter impede muita gente de tomar banho, porque não pode molhar, então é bem confuso, é bem complicado. E nessa colocação desse catéter, quando eu estava fazendo diálise, eu falei, nossa, mas isso está doendo. Falei com a enfermagem, elas me deram uma dipirona, e eu falei, isso continua doendo muito. Aí me deram mais dipirona, e aí a enfermeira olhou e falou, não, vou chamar o médico. Quando chamou o médico, ele falou, desliga a máquina, vamos levá-la para o CTI. Aí ele falou comigo, olha, nós vamos te levar para o CTI, tá tudo tranquilo, fique bem, mas nós vamos para o CTI. Eu falei, engraçado, né? Tudo bem, mas eu vou para o CTI. Ele, tá bom, deixa eu desligar a máquina que eu vou andando. Tem uma salinha na diálise separada, quando acontece alguma coisa para os pacientes ficarem, para não ficar no meio do ginásio. E aí ele falou, não, você não vai nem se levantar da cadeira, do jeito que você tá, você vai ficar. Eu falei, a coisa agora complicou. Aí eu liguei pro meu marido e falei com ele, falei, olha, vem pra cá, porque eu vou ser internado no CTI e a coisa não tá boa. E liguei, passei uma mensagem para as meninas da célula, falei, gente, eu preciso de oração, eu tô sendo internada agora no CTI e a coisa não parece ser boa. Fui internado no CTI, e quando eu tava entrando no CTI, tava na maca, medindo e tal, houve uma passagem de plantão, e a enfermeira falou com a outra que estava pegando plantão, falou, olha, essa aqui chegou da diálise agora, a cirurgia cardíaca e torácica estão prontos para entrar a qualquer momento. Aí quando eu escutei isso, eu assustei demais, eu falei, meu Deus, como assim, né? O que está acontecendo? E comecei a chorar muito, e tinha uma pessoa limpando, acabando de limpar um box, num canto do box da CTI, e aí ela levantou, chegou até mim e falou, olha, Deus mandou te falar
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30. Isso foi uma coisa que eu carreguei e carrego pela minha vida. Na hora, minhas lágrimas secaram e eu me entreguei novamente a Deus de forma muito tranquila. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem planos, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Me mantém aqui, me mantém de pé, me mantém confiante, me mantém em fé. E assim eu saí do CTI, eu não tive nada, graças a Deus. Mas no dia seguinte, o médico que foi me fazer uma fístula na virilha puxou a maca, ele estava muito bravo, porque ele não queria que eu tivesse tentado esse outro catéter com outro médico. E aí eu sei que na hora que ele estava me levando, a forma que ele fez, eu estava muito sensibilizada, eu comecei a chorar. E aí ele virou para mim e falou assim, você já escutou a história de Jó? Então presta atenção na história de Jó. E saiu, foi a única coisa que ele falou comigo. E aí quando eu voltei, né, tive alta, voltei para casa, eu lembro que eu fui contar para as meninas da célula o que aconteceu. E aí elas falaram, Rita, a hora que você falou, nós nos unimos em oração e pedimos que Deus fosse lá levar uma palavra para você. O interessante da história é que eu lembro que depois essa faxineira voltou, depois de uns 2 dias no CTI, e eu fui cumprimentá-la, porque eu lembro que eu perguntei o nome dela, mas ela não me conheceu. Ela estava espantada comigo conversando com ela, literalmente era isso. E uma vez eu também conversando com outra pessoa, falei, nossa, eu não me perdoo de não lembrar o nome de quem chegou com essa mensagem. E aí essa pessoa falou comigo, porque você não precisa lembrar, quem falou isso com você foi Deus. Era isso que ele queria que você entendesse. Então essa foi uma passagem para mim muito forte. Nesse processo também eu comecei, a médica falou que eu deveria procurar pessoas que pudessem ser meus doadores, por ser um processo às vezes mais fácil. Mas todo mundo achava que eu não iria conseguir fazer esse transplante, porque a cada transplante, a cada transfusão que a gente faz, a gente ganha muitos anticorpos. Eu tinha feito inúmeras transfusões sanguíneas. E como eu fiz um transplante de rim com um doador e de pâncreas com outro, e mais um terceiro, eu tinha na realidade uma conta de 3 transplantes. E por milagre de Deus, meu painel era zerado. Nunca ninguém conseguiu me explicar esse painel zerado. Eu lembro que uma vez eu conversei com a nefrologista que me acompanhava, ela falou, porque você toma imunossupressor, deve ser por isso que ele é zerado. E nesse processo que eu comecei a procurar doadores, uma pessoa, uma amiga minha, se tornou minha amiga, porque ela era, na realidade, a dona de um salão que eu frequentava muito pouco, mas ela via essa luta do catéter, essa coisa de internação, volta para casa, sai da casa, e ficando muito abatida, muito debilitada. Ela falou comigo, eu vou te doar meu rim. E eu não levei muito a sério, mas ela correu muito atrás e acabou que ela era compatível, ela era o mesmo grupo sanguíneo. E nós começamos a fazer todo esse processo da doação e teria que ser na justiça, porque ela não era minha parente próxima. E eu sei que aí, quando a gente estava com o processo quase completo, estava faltando poucos exames, ela ficou diabética, a glicose alterou e ela não poderia mais me doar o rim. E desse processo que eu falo, Deus, quando ele faz um milagre, ele atinge sempre. O milagre é feito com você, né? Eu acho que ele me trouxe uma cura física e espiritual, mas muitas pessoas foram tocadas por aquilo que ele fez na minha vida, né? E eu fui no consultório do urologista por causa desse primeiro possível doador, e o urologista conversando com a amiga, até sobre o painel e tal, e aí eu falei, mas meu painel é zerado. Eu falei, não é possível. Eu falei, Aí ainda brinquei com ele, falei, não, Deus é meu chapa. E aí eu perguntei, por que esse painel é zerado? Será que o imunossupressor zeraria meu painel? Ele falou, muito pouco provável, porque se fosse assim, a gente não teria problemas em zerar painéis. E na hora que eu saí do consultório, ele falou, olha, eu não cria até você vir aqui. Agora eu creio verdadeiramente. Então isso me emocionou muito. Eu falei, como Deus nos usa. Os mais improváveis, veio uma pessoa que estava, né, caminhando, aprendendo a caminhar com Deus. Ele levei aquilo que Deus tinha feito na minha vida a outra pessoa também. E aí nesse processo também, meu irmão foi para ser doador. No final do processo, ele estava com a pressão alta, foi descartado. Um primo foi descartado por problema renal. E o outro, que era um doador perfeito também, o pai dele não deixou que ele me doasse. E na época eu fiquei triste, hoje eu entendi que tudo tem muito propósito, né? Não era esse o caminho de Deus. Deus precisava tratar algumas coisas comigo. A primeira coisa que Deus tratou foi uma idolatria, minha mãe, né? Eu colocava minha mãe acima de qualquer coisa, acima de Deus. Então essa foi a primeira idolatria que teve que ser quebrada, e foi entendida. Mas eu tinha uma segunda, que era o meu filho, né? Eu achava que eu não poderia morrer, porque ele ia sofrer muito, né? Até que Deus me falou claramente, me trouxe esse entendimento muito claro, que a qualquer momento ele poderia levar meu filho e que eu, no estado que eu estava, eu poderia ficar. Então, que o meu filho é uma herança que ele estava me dando.
né? Mas os planos da vida dele são de Deus e não meu. Então, quando eu entendi isso, meu coração ficou muito leve. E aí eu fiquei muito tranquila em todas as coisas, porque, em primeiro lugar, eu tinha colocado Deus na minha vida. E eu sabia que os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Ele não iria mudar, ele não muda, ele é imutável, né? Depois disso, teve uma situação onde eu tive fazendo exames para esses outros transplantes, descobriram que eu estava com acharam que era um trombo no coração, do trombo passou para vegetação, até que o médico um dia chegou no quarto e falou, ó, você viu que não é? Eu falei, viu como é que eu não tenho vegetação, não tem trombo, não tem nada no coração? Ele falou comigo, eu tenho duas notícias para isso, uma boa e uma ruim. Eu falei, então me dá a boa primeiro. A boa é que eu operava. Eu falei, não entendi, né? E eu falei, a ruim é que você está com câncer no coração. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu tenho certeza que eu não tenho nada, porque Deus está me falando que eu não tenho nada. A minha sobrinha estava no quarto, ela assustou, olhou para mim com uma cara de quem não estava entendendo. Eu falei, porque eu tenho certeza que eu não tenho nada. Ele falou, você tem que fazer o exame. Eu falei, olha, eu espero até sábado esse exame aqui no hospital, estava internada. Se até sábado o exame não for feito, eu vou pedir minha alta e eu vou fazer externo, mas porque eu sei que eu não tenho nada. E até sábado o exame não foi providenciado, não foi feito, e eu pedi a minha alta, e ele falou, porque você vai ter que assinar? Eu falei, eu assino o que você quiser, porque eu sei que eu não tenho nada. Eu vou fazer o exame e vou te trazer, porque eu não tenho nada. E não deu outra, eu não tinha nada, era uma alteração que não era nem o trombo, nem vegetação, era como se fosse uma pelezinha a mais no meu coração. E não era também um tumor no coração. Então, nesse processo todo, eu vejo que Deus tinha propósito nas coisas, né? Não seriam nenhum deles o meu doador verdadeiro. Eu precisava quebrar essa idolatria. E aí, um médico também, eu passei a ter um catéter na virilha. E aí deu uma trombose, que eu também poderia ter morrido nessa trombose, mas eu fui socorrida a tempo. E falaram com os meus familiares, olha, a gente está com uma expectativa que ela não vai dar conta. O tempo está se encurtando, as complicações estão grandes. E a minha prima depois me contou que ela falou assim, colocou a mão no peito da médica e falou assim, nós cremos num Deus do impossível. E assim foi. Depois aí minha sogra foi comigo no médico que estava providenciando transplante e ele falou comigo muito claramente, falou, olha, a gente não tem o que fazer, porque aonde você fez os transplantes renais, a gente não consegue tirar para colocar um terceiro rim. E do outro lado tem um pâncreas. Então, se eu tirar, eu te devolvo, vai ter diabetes, não vai resolver. Então, não tem. Aí minha sogra perguntou para ele, falou, mas você está falando então que ela vai morrer? E ele ficou calado. Aí ela assim, aí ela também repetiu, falou, pois nós cremos no milagre de Deus. Então eu tenho certeza que ele vai providenciar um lugar para ser colocado. E aí saí do consultório e por causa da trombose eu ainda estava na cadeira de roda. E aí no dia 19 de abril de 2015 surgiu um novo transplante para mim. Fui transplantada, não foi para essa equipe que estava me acompanhando, porque é um plantão, então era um outro médico. E Deus é muito perfeito em tudo que faz. Então, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu estava muito tranquila, muito entregue a Deus, muito confiante. E o médico chegou por trás na cadeira de roda, bateu em mim. Ele era bem mais novo, eu lembro que eu na hora falei, nossa, que médico novo. E foi uma pessoa ótima. E ele virou para mim e falou, olha, nós vamos fazer o melhor que a gente pode. Eu estou consciente do seu caso era estudado em equipe. Mas você sabe que você pode não sair desse bloco cirúrgico. Eu falei, eu estou muito tranquila, Deus tem o plano perfeito para minha vida. E aí ele falou, vou falar com seu marido que está lá fora. E eu tinha muita preocupação porque o estresse dele era muito grande. Comigo, ele é médico, ele entende muito das coisas e ele não tem o entendimento que eu tinha. E Deus é tão perfeito que minha sogra conta que ele saiu do centro cirúrgico, ele saiu da porta do centro cirúrgico, foi para casa. Diz ela que ele rodou em casa, deu uma volta assim pela casa, não almoçou, não fez nada e voltou para o hospital. Então o médico não conseguiu falar com ele, voltou para fazer a cirurgia em mim. E quando eu estava saindo do centro cirúrgico, eu sempre falei que eu não queria ser entubada, porque eu achava que era uma sensação muito difícil, muito desconfortável, era uma coisa que eu não gostaria. E eu sairia entubada. E aí na hora que ele saiu do bloco cirúrgico, ele encontrou com meu marido, falou, não, deu tudo certo, ela vai ser entubada porque ela tem uma alteração de gasometria. Ele falou, isso é uma coisa que ela tem há anos e ninguém explica. Então, se você quiser, eu te trago o exame. Se é assim, ela sai desentubada. Saí desentubada, fui pro CTI, do CTI pro quarto. E eu lembro do primeiro banho que eu tomei, porque eu fiquei 6 meses sem conseguir tomar um banho direito. Foi um banho de descer lágrima, né? Porque quantas coisas a gente tem no dia a dia da gente, a gente não valoriza. Eu fiquei 6 meses sem conseguir tomar um banho de verdade, pôr a cabeça debaixo do chuveiro e ver a água caindo no meu corpo. Poder tomar um banho verdadeiro, né? De poder beber um copo d'água quando eu estava com sede, um copo inteiro de uma água gelada.
de poder ir no banheiro, né? Quer dizer, são coisas tão pequenas que a gente tem no dia a dia e a gente às vezes não valoriza. Então, depois disso, tô aqui, tô bem. Meu filho foi convertido também, ele aceitou Jesus como único verdadeiro Salvador. Deus tem me usado, ele tem visto a presença dele se manifestando sempre na minha casa, na minha vida. E eu glorifico muito o nome de Deus, eu glorifico aquilo tudo que ele é verdadeiramente e entro em temor à presença dele, a tudo que ele, a grandeza desse Deus que primeiro nos amou, nos escolheu. Então, essa é a minha história, esse é o meu testemunho para compartilhar com vocês. Vamos orar então para a gente poder agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai amado, entro aqui na Tua presença, Pai querido, agradecendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, Deus. Tudo aquilo que o Senhor fará na minha vida também, Pai. Me coloco aqui, Senhor, orando por essas pessoas que estão vendo essa transmissão, Deus. Senhor, ensina-nos a confiar no Senhor, Pai. Descansar nossas angústias e tristezas, Deus. E eu te peço, Pai, venha curando todas essas pessoas, Senhor. Traz a cura do físico, a cura da alma, Senhor. Traz, Senhor, um novo tempo para cada uma dessas pessoas, Senhor. Que elas possam ser alcançadas pelo Senhor, Deus. Que elas possam ser transformadas na Tua presença, Pai. O Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou desejamos, Pai. Então, não tem por que estarmos aflitos, angustiados, sem esperança, Pai. Porque tudo é do Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. A Tua palavra fala que a fé é um dom de Deus. Então nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Alinhe nossos pensamentos, Senhor, aos Teus pensamentos, Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, derrame bênçãos sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Bênçãos que enriquecem e não causam dor, Pai. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa a saúde, abençoa o trabalho, abençoa a casa, os filhos. E que elas possam, Senhor, te conhecer não apenas de ouvir falar, mas de ter experiências com o Senhor, Deus. Traz uma fome, uma sede da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra é viva e eficaz, Deus. Em todos os momentos, Senhor, nós encontramos ali um manual para a nossa vida, Pai. Então eu te peço, Deus, traga cada uma dessas pessoas cada vez mais fome e sede da Tua palavra, o conhecimento do Teu caráter. Quem é o Deus a quem nós servimos, Senhor? Me coloca aqui intercedendo por cada uma dessas vidas, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço pelo dom da vida, Pai amado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, faz e fará na minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. E intercedo por essas vidas, Pai. Derrama sim, Pai. Derrama bênção sem medida sobre cada pessoa, Deus. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.